E aí, já parou para pensar que o mundo simplesmente não funciona como a gente acha que funciona? Pois é, nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias fascinantes do matemático Nassim Nicholas Taleb. A gente vai mudar totalmente a nossa forma de enxergar os riscos, as certezas e até mesmo a validade de tudo que a gente acha que sabe. Vamos entender por que aquelas médias estatísticas super confortáveis, que todo mundo aceita como verdade absoluta, podem ser na verdade uma grande armadilha. E para começar, vamos jogar logo a grande pergunta na mesa. Por que é que os maiores especialistas do mundo, com seus computadores gigantes e modelos de risco brilhantes, erram tão feio e são pegos de surpresa o tempo todo? Sabe aquela sensação de que os gráficos projetam uma coisa, mas a realidade simplesmente ignora tudo, vira a mesa e reescreve as regras do jogo do dia para a noite? É exatamente sobre esse mistério que a gente vai conversar agora. E o nosso roteiro aqui é super direto. Vamos passar primeiro pela descoberta histórica na Austrália, definir o que é esse tal cisne negro, entender a briga entre o mediocristão e o extremistão, falar sobre a ilusão da previsibilidade, ver o impacto disso tudo no mundo real e, claro, fechar com estratégias práticas sobre como se preparar para o inesperado. Então, bora lá. Ponto número 1. A famosa descoberta na Austrália. Imagina o seguinte cenário. Antes do ano de 1770, a ciência lá na Europa tinha uma certeza absoluta e inabalável de que todos os cisnes eram brancos. Dizer que viu um cisne branco era a mesma coisa que dizer que a água é molhada, sabe? Gerações inteiras viveram e morreram com essa verdade. Mas aí, exploradores ingleses chegam na Austrália e dão de cara com o quê? Cisnes negros. E olha, isso não foi só uma curiosidade zoológica, foi um choque brutal que esmagou séculos de arrogância, mostrando que uma verdade nova pode surgir do nada e simplesmente pulverizar tudo o que se tinha como certeza. A lição que fica aqui é genial e, ao mesmo tempo, assustadora. Uma única observação. Repito, uma única observação de um bicho de penas escuras do outro lado do mundo teve o poder absoluto de invalidar uma regra baseada em milhões de observações anteriores. Milênios documentando cisnes brancos não serviram para provar que outras cores não existiam. Isso escancara o quão frágil é o nosso conhecimento empírico. O que nos leva direto ao nosso ponto 2, afinal, como definir o cisne negro? O Nassim Taleb pegou essa história toda e transformou na metáfora perfeita para a maior falha do nosso planejamento moderno. A definição formal de um evento cisne negro é aquele acontecimento altamente improvável que simplesmente não aparece nos radares normais de previsão, ele desafia toda a economia e a engenharia porque ninguém vê chegando, mas quando finalmente bate na porta a onda de choque é tão forte que muda todo o curso da história. E olha que interessante, para ser um cisne negro de verdade, o evento tem que se apoiar em 3 pilares fundamentais. Primeiro, a raridade. É um ponto fora da curva total. Segundo, o impacto extremo. Não é um simples tropeço, é algo que destrói indústrias inteiras ou cria avanços impensáveis. E o terceiro, que é de longe a nossa maior falha humana, a previsibilidade retrospectiva. A gente odeia o caos, né? Então, depois que o evento já aconteceu, a mente humana inventa uma historinha reconfortante, junta umas peças soltas e diz: "Ah, mas estava óbvio que isso ia acontecer." Só que não estava. Bom, avançando para o ponto 3, mediocristão versus extremistão. Nomes curiosos, não é? É aqui que a gente começa a entender onde mora o perigo de verdade. Imagina 2 reinos diferentes. O primeiro é um médio-cristão. Ele é um ambiente linear, lento, previsível, regido pela famosa curva de sino, onde a média manda em tudo. Em compensação, o mundo de hoje opera quase que inteiramente no extremistão. Esse é um reino caótico, financeiro, digital, puxado por progressões exponenciais malucas. No extremistão, o vencedor leva tudo, e são as raras exceções extremas que moldam a realidade. A média aqui simplesmente não significa nada. Para ficar bem visual, pensa em um auditório com 1000 pessoas de peso comum. Se entrar nesse auditório a pessoa mais pesada já registrada na história humana, alguém que com mais de 600 quilos, ela não vai representar nem 0,6% do peso total da sala. Em um sistema linear, o evento extremo faz nem cócegas. Agora, leva essa mesma lógica para o extremistão da riqueza. Junta 1000 pessoas de classe média na sala e convida um único bilionário da tecnologia para entrar. Em 1 segundo, uma única pessoa passa a ser dona de mais de 99% do dinheiro do recinto. É impressionante, um único evento extremo engoliu por completo todos os outros 1000. Isso puxa a gente exatamente para o nosso ponto 4, a grande ilusão da previsibilidade.
O cérebro humano é péssimo em lidar com o caos do extremistão, porque a gente cai em falhas cognitivas graves. Tem a ilusão de compreensão, que faz a gente achar o mundo muito mais simples do que ele é. Tem a distorção retrospectiva, porque nos livros de história tudo segue uma lógica muito bonitinha e organizada. A gente também tem o costume perigoso de supervalorizar os poucos fatos que conhece e ignorar o tamanho infinito daquilo que não sabe. E o pior de tudo, a falácia lúdica. É a mania de tentar usar a matemática de mesa de cassino para prever o mundo real. Mas a verdade é que os maiores prejuízos da história dos cassinos nunca vieram das mesas de jogo, vieram de imprevistos malucos, tipo um tigre que ataca o treinador do show de repente, ou um erro banal no imposto de renda que quase custou a licença do lugar. O risco real não tá ali na matemática perfeita da mesa, ele tá solto no caos do mundo. E existe um conceito maravilhoso para combater essa arrogância de achar que se sabe muito. É a ideia da antibiblioteca, inspirada no brilhante escritor Umberto Eco. Ele tinha mais de 30 mil livros na sua casa, só que a ideia não era se exibir pelo tanto de páginas que já tinha lido. Pelo contrário, a verdadeira sabedoria era olhar para toda aquela fileira gigantesca de livros não lidos como uma dose diária de humildade intelectual, uma demonstração visual do tamanho da própria ignorância. Reconhecer ativamente a enorme quantidade de coisas que a gente desconhece é a melhor ferramenta para não ser nocauteado pela história. Ponto número 5. Chegou a hora de ver o impacto de tudo isso no mundo real. Se a gente der uma olhada no histórico do mundo recente, a teoria inteira fica muito assustadora e real. Tivemos o estouro brutal da bolha da internet no ano 2000, que pulverizou trilhões. Ataques terroristas imprevisíveis em 2001, que viraram a geopolítica de ponta cabeça da noite para o dia. Em 2008, os modelos matemáticos infalíveis de risco falharam miseravelmente e o sistema financeiro global simplesmente derreteu. E claro, 2020, quando uma pandemia parou o planeta inteiro. Pense bem, será que algum desses eventos estava projetado nas planilhas de previsão do trimestre anterior? Óbvio que não. As mudanças mais radicais vêm sempre de fora do que é projetado. E a escala desse choque atinge vários setores de uma vez só, como um grande efeito dominó. No mercado financeiro, as falhas dos modelos não geram só gráficos no vermelho, mas transferências massivas de riqueza. Na educação, sistemas que não mudavam há séculos tiveram que abraçar um ensino remoto emergencial da noite para o dia, porque não tinha outra opção para sobreviver. E na sociedade como um todo, cadeias de suprimentos hiperotimizadas engasgaram por completo, forçando mudanças violentas nas políticas de saúde e no próprio acesso a produtos básicos. O que nos leva ao nosso sexto e último ponto, preparando-se para o inesperado. Se já ficou claro que é perda de tempo tentar prever a próxima tempestade, a única atitude lógica é construir um casco inquebrável para o barco. O segredo não é ter uma bola de cristal, é criar robustez. O primeiro passo imediato é construir grandes reservas e margens de erro, acumular fôlego financeiro, recursos vitais e tempo. O segundo é diversificar as coisas quase em um nível de paranoia, para nunca depender de um pilar só. Além disso, é crucial fazer testes de estresse imaginando o pior cenário possível e deixar os planos de contingência arquitetados enquanto a situação ainda está sob controle. E quando se fala em finanças e exposição a risco, a tática mais genial do Taleb atende pelo nome de estratégia do altere, ou a barbell strategy. A grande sacada aqui é fugir da ilusão do chamado risco médio. O risco médio rende pouco e esconde armadilhas que destroem tudo. A estratégia sugere dividir as coisas em dois extremos exatos. Pega-se a esmagadora maioria dos recursos, algo entre 85% a 90%, e joga tudo em posições ultraconservadoras, formando uma verdadeira muralha de proteção absoluta contra a ruína. E com o restinho daquele patrimônio, aí sim a pessoa entra de cabeça nas coisas mais especulativas e agressivas possíveis, como startups com alto potencial de estouro. Desse jeito, garante-se uma proteção de chumbo contra os eventos ruins, mas mantém-se a porta totalmente aberta para capturar lucros extraordinários se um cisne negro super positivo aparecer. Para amarrar toda essa conversa, a gente deixa aqui uma provocação para realmente ficar martelando na cabeça. A incerteza do mundo não é um defeito temporário. Ela é a regra absoluta do jogo. E já que não dá para mapear o amanhã, o melhor escudo possível é cultivar uma resiliência extrema a todo custo. Então a pergunta de $1 milhão não é sobre o que a manchete do jornal vai dizer amanhã. A grande questão é, as fundações financeiras, psicológicas e profissionais que foram construídas até hoje aguentariam o peso do próximo evento inexplicável da história? Ou melhor, estariam preparadas para lucrar com ele? Fica aí essa reflexão.